Bom dia, meus queridos irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã algo tremendo e maravilhoso a respeito do projeto de Deus feito em nossas vidas. Projeto de Deus, tudo aquilo que estava em sua mente, Ele colocou no papel, este grande arquiteto, e depois Ele projetou, nos formando. O plano salvífico de Deus, ele foi primeiro pensado e depois projetado. E projetado ele colocou em obra. Isso é maravilhoso, não é? O projeto de Deus está preparado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. São Mateus capítulo 25, versículo 34, ele diz: Então dirá o rei aos que estiverdes à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E esta herança, meu irmão, minha irmã, está projetada, ela está preordenada, eleita desde antes da fundação do mundo. Você crê que faz parte da geração eleita dos que herdarão vida eterna? Em Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao 5, o apóstolo Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. São palavras gloriosas, não é verdade isso? É tremendo esse projeto de Deus, deste grande arquiteto, já estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, eis aí um detalhe que deve falar forte no nosso coração, que é: nós não somos enganados por causa de um selo que Ele nos colocou. Aos Efésios capítulo 1, versículo do 11 ao 14, está escrito: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então isso é fantástico, porque Ele projetou, já fez todo esse projeto, e todos aqueles que têm os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, Ele deu com o selo por herança, né? Ele nos selou. Essa herança já está selada neste reino. E contrariando daqueles que não têm seus nomes ali no livro da vida do Cordeiro, eles todos foram enganados. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, está escrito: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, esses serão enganados. Por quê? Essa herança de termos vida eterna, de morarmos na Nova Jerusalém,
só é para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, está escrito: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, isso é tremendo demais para meditarmos numa hora tão gloriosa em que estamos vivendo, que é prestes o arrebatamento, não é? Eu gostaria que você ouvisse na voz do nosso profeta, na mensagem Atos do Espírito Santo, a partir do parágrafo 30, palavras gloriosas. Ouça isso. Agora, estudávamos esta manhã no livro de Atos a respeito da igreja ficando avivada com a glória de Deus. Lord Jesus had just come as a witness to the earth that he was the Son of God. Como o Senhor Jesus tinha acabado de vir como testemunha à terra de que ele era o Filho de Deus. How they had great confidence in him and Como tinham grande confiança nele. how he had told them that he was impossible for him in body flesh to be in everybody. E como ele lhes havia dito que lhe era impossível num corpo de carne estar em todos. He could only be in one body. Ele só poderia estar em um corpo. But then if he went away, he would return again in spirit form. Mas então, se partisse, ele retornaria em forma de espírito. And then he would come to every hungry heart that hungered and thirsted for him. Então viria a cada coração faminto que tivesse fome e sede dele. And the very works that he did here on earth, he would continue in his church unto the end of the world. E as próprias obras que ele fez aqui na terra, ele continuaria a fazer em sua igreja até o fim do mundo. Aren't you glad you're in that church tonight? Não está feliz por estar nessa igreja nesta noite? Not under this church roof. I mean in the church. Não o teto desta igreja? There's only one church, and you don't Quero dizer, na igreja, só há uma igreja. darn it. You can't take a paper in it. You're just born. Só há uma igreja, e se você não se une a ela, você não pode entrar nela por um papel. That's all. And you're born in Você nasce nela, só isso. that church, and it's by grace that you're born into it. You E você nasce nessa igreja e é pela graça que nasce nela. couldn't hunger to come into it. You have no desire of it. You hate the very thoughts of it unless Você não poderia ter fome de entrar nela. Você não tem desejo dela. Você detesta até pensar nela. God himself has ordained that you should be in that church. A menos que o próprio Deus tenha ordenado que você esteja nessa igreja. If you'll ever be in that church, God knew E se você chegar a estar nessa igreja, before the foundation of the world that you'd be in that church, and he ordained Deus sabia disto antes da fundação do mundo que você estaria nessa igreja. and predestinated you to be in that church. Isn't that marvelous? E Ele ordenou isso e o predestinou a estar nessa igreja. Não é maravilhoso? All that hear my voice Todos os que ouvirem a minha voz virão a mim. shall come to me. Is that right? And Está certo? all the Father has given me will come to me, and I'll raise him up again at the last day. E todo o que o Pai me deu virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh, meus preciosos irmãos, é gostoso, né? A gente ouvir palavras tão tremendas e profundas como essas que nós acabamos de ler em sua palavra e na própria voz do nosso profeta, confirmando a nossa fé e tudo aquilo que está em nós,
não é? Não há nada e ninguém que possa tirar essa grande bênção na sua vida, que já é uma herança selada. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em mais um dia que se inicia. Deus os abençoe. E o meu desejo é que você receba cura nesta manhã, libertação, e que você receba esse entendimento. Você é um eleito de Deus, uma eleita. Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.